Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana do blog Dicas Animais e hoje eu vim trazer umas dicas bem legais para você pro final do ano agora, época de Natal e Réveillon, época de férias, tá bom? 7 dicas para o seu pet ficar seguro e saudável nas festas de fim de ano. Então pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é no fim do ano, na época do verão, o que acontece? As pulgas e os carrapatos começam a se reproduzir com maior intensidade. Então a primeira dica que eu dou pra vocês é: use um medicamento anti-pulga e anti-carrapato, tá? Principalmente se você for deixar seu pet em hotelzinho, principalmente se você for levar ele pro litoral, ou se você for pra praia com ele, ou pra fazenda, em algum lugar assim, que não é um lugar que ele tá acostumado, que pode ser que tenha parasitas, tá? Então sempre passe um remédio anti-pulga e anti-carrapato antes de você viajar com ele ou antes de deixar ele no hotelzinho, tá bom? É bom também você sempre vermifugar ele antes, porque o vermífugo vai estar durando por um tempo e na volta vermifuga ele de novo. Você pode dar um intervalo de 15 dias entre uma medicação e a outra, tá bom? Então essa foi a primeira dica. A segunda dica vale principalmente para os donos de gatinho, tá? Cuidado com os enfeites natalinos. O pessoal que tem gato sabe, gato adora coisa brilhante, coisa que pisca, coisa que tá balançando. Então assim, cuidado com os enfeites natalinos da sua árvore de Natal, que você coloca na sua casa, porque isso atrai muito, não só os gatos, os cachorros também, principalmente os filhotinhos. E esses itens, eles podem fazer muito mal se ingeridos. Outra coisa que tem que ter cuidado é com os fios, a fiação dos pisca-piscas que a gente usa na árvore de Natal, enfeitar a casa e tudo. Os animais gostam de roer esse fio e pode dar choque, tá? E pode ser bastante grave, pode queimar, pode dar um choque muito sério, tá bom? Então muito cuidado com os enfeites de Natal, com o que você coloca na sua casa. Você tem um pet, é como se você tivesse uma criança pequena, você tem que pensar em tudo. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? A terceira dica que eu dou pra vocês é cuidado com intoxicações alimentares. Gente, principalmente se a ceia de Natal ou de Réveillon vai ser na sua casa, se você vai receber gente em casa, muito cuidado para o seu pet não comer coisa do lixo ou resto de ceia, ou não roubar alguma coisa da ceia. Os alimentos da ceia de Natal normalmente são muito condimentados, muito temperados, isso faz um mal tremendo pro seu pet, tá bom? Garanta que todo mundo saiba, por exemplo, se você tiver visita em casa, que não deve dar nada pro seu animal, pro seu cãozinho, pro seu gatinho, nada. Não dá nada. O cachorro tem a comida dele, a ceia de Natal dele é a ração dele. Não se preocupa, ele não vai ficar chateado, o cachorro não tem essas coisas, tá? Ele vai pedir comida, óbvio, mas aí a gente não dá. Só isso ele vai parar de pedir, certo? Então, muito cuidado com as intoxicações alimentares. Outra coisa também, tem gente que dá bebida alcoólica pro seu animalzinho. A gente não precisa nem comentar, né? Isso é um absurdo sem tamanho. Existem animais que chegam em coma alcoólico nos plantões de Natal e de Réveillon nas clínicas veterinárias. Dá pra imaginar uma coisa dessa? Por favor, gente, vamos ter juízo, vamos ter responsabilidade. Os animais não reclamam, eles não podem dizer que estão com dor de cabeça, eles não podem dizer que estão tontos, eles não podem dizer que estão enjoados. Então assim, nada de dar bebida alcoólica, isso não pode, isso pode matar o seu animal, certo? A quarta dica que eu dou pra vocês é pra quem vai levar o animal e deixar ele num hotelzinho, tá? Eu tenho uma postagem no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu falo só sobre isso, só sobre como você escolher o seu hotelzinho. Então eu vou falar rapidamente aqui. Primeiro lugar, visite o hotelzinho sem hora marcada. É como se fosse creche para criança, gente. Bate lá e fala, eu quero entrar, quero ver. Se falar assim, ah não, tem que marcar a hora, desconfie. Porque é um lugar que pede para você marcar a hora para poder entrar, quer dizer que eles vão ter que maquiar alguma coisa que está acontecendo lá dentro, certo? Então assim, peça para entrar, veja os animais que estão lá, veja o lugar que ele vai ficar, se ele vai ter espaço para ficar. Se for uma clínica veterinária, gente, toma cuidado, porque tem que ter espaço separado para o animal de internação e para o animal de hotelzinho. Se essa clínica tem esse espaço, ok. Se a clínica tem só um lugar com baia, que é o lugar onde fica internado o animal doente e fica o hotelzinho, não tem sentido isso, porque o seu animal você vai deixar lá, ele tá bem, vai ficar do lado de um animal que tá doente, vai acabar ficando doente. Então, preste atenção em tudo isso, tá?
Visita então, vê se tem espaço, se tem área de sol, se tem gente treinada para ficar, tá bom? Isso é para quem vai deixar, não esqueça de passar o antipulga e o anticarrapato, tá? Evite deixar animais no cio, cadelas no cio em hotelzinho, certo? E também, se você for levar o seu animal para algum hotel, certifique-se de que tem um lugar para ele, de que ele é bem-vindo nesse lugar, tá bom? De que ele não vai ter que ficar preso o tempo inteiro, tá? E se você for deixar o seu pet com alguém, que seja alguém que conheça ele, que ele conheça e que você sabe que vai tratá-lo muito bem, não tão bem quanto você, porque ninguém trata tão bem nossos pets quanto a gente, mas que vai tratar ele muito bem e que ele não vai ficar tão chateado de ter ficado sozinho. Quinta dica vai para quem vai viajar de carro com o pet, tá bom? Se você vai viajar de carro, tenha certeza de que você vai conseguir parar o carro pelo menos a cada 3 horas para o seu animal poder andar um pouquinho, fazer um xixi, fazer um cocô e beber água, tá? Porque normalmente eles não fazem isso dentro do carro, tá? Mas de qualquer forma, compre um tapetinho higiênico, coloque no carro, embaixo dele, tá? O que a lei manda? A lei manda os animais ficarem sempre presos dentro do carro. Se você tiver a caixinha de transporte, seu animal fica bem na caixinha, ótimo. Se não, você tem que prender ele no peitoral, não pode ser coleira de pescoço, tá? Prenda o peitoral nele e no cinto de segurança do banco traseiro, tá? A legislação permite que o animal seja transportado desse jeito. E também tenha sempre um atestado de sanidade animal em mãos, porque se a polícia parar você na estrada, ele vai querer esse atestado, tá bom? Esse atestado você consegue no veterinário, você vai no seu veterinário e você fala, eu quero um atestado porque eu vou viajar com o meu animal. Independente se você vai viajar de avião, de carro ou de ônibus, é bom ter esse atestado. Aliás, de avião eles sempre exigem, né? De ônibus às vezes e de carro é bom ter, porque se você for parado, você vai ter que justificar, você vai ter que dizer se esse animal tá ou não saudável, tá bom? E outra coisa, antes da viagem, se o seu animal é um animal que enjoa, que vomita, conversa com o seu veterinário para você dar um remedinho para ele não vomitar. Existem medicamentos muito bons que duram várias horas, tá? E duram até o dia inteiro para viagens mais longas, para ele não ficar enjoado, não ficar passando mal, não vomitar no seu carro. E outra coisa também deixa ele em jejum antes de entrar no carro. Pelo menos aí, eu diria umas 4, umas 6 horas, tá? Se for uma viagem muito grande, dá para deixar um pouquinho menos, mas assim, depois que já tá no meio da viagem, ele não vai se sentir tão mal. Normalmente eles se sentem mal no começo da viagem, tá? Então deixa ele um pouquinho em jejum. Se precisar dar alimento nessa parada de 3 horas, dá um pouco, é sempre pouca coisa, um alimento que ele já está acostumado, tá bom? E bastante água. Não deixe seu pet no sol, no carro, gente. Não deixe seu pet no sol, não pode viajar dentro do porta-mala, tá? O seu pet tem que viajar no banco, dentro da caixinha de transporte ou com o peitoral preso ao cinto de segurança. Não pode ser coleira de pescoço, certo? A sexta dica que eu dou pra vocês é: seu animalzinho tem medo de fogos, proteja-o. Por quê? Essa época, a época de fogos, é a época que os animais ficam com muito medo, eles têm pânico e eles fogem, eles simplesmente pulam muros altíssimos, tá? Eles passam por baixo de cerca, eles se machucam, tá? Eles se jogam contra o muro, se jogam contra a cerca, acaba fugindo. Então, protege seu animal, tá? Não deixe ele ficar, se ele tem medo, coloca ele pra dentro de casa. É só um dia, por algumas horas, tá bom? Não vai sujar tanto a sua casa assim. Deixe ele num lugar tranquilo. Se ele tem uma casinha, põe a casinha dentro de casa. Tudo bem, ele pode querer ficar do lado de fora de casa. Coloca uns algodãozinhos, uns tufinhos de algodão dentro do ouvido dele. Coloca uma música alta pra tocar, pra ele prestar atenção na música, não ficar prestando muita atenção nos fogos, tá bom? A fase de fogos é muito um atrás do outro, é só durante a meia-noite, depois dura uns 10 minutos, 15 minutos, dependendo de onde você mora, e depois vai passar. Então, durante essa fase mais tensa dos fogos, deixa uma música alta, fica perto dele, tá bom? Se precisar, fecha ele num quarto, fecha a janela, fecha a porta. Põe um abajur, uma luz fraquinha e põe uma música para tocar e fica falando com ele, tá bom? Se quiser ficar dando petisco, pode dar, para ele ficar mais calmo. E existem animais que ficam mais tranquilos quando a gente prende eles na coleira e prende a coleira na gente.
Então ele vê que ele está ligado ao dono, ele fica andando atrás do dono, ele fica mais tranquilo. Então a gente pode tentar isso também. Animais que têm fobia muito grave, que passam mal quando tem fogos, devem tomar medicação na hora dos fogos. Isso aí você tem que conversar com o seu veterinário e ele dizer qual a medicação que o seu animal pode tomar. E a última dica que eu dou para vocês, a 7ª dica é: identifique o seu animalzinho. Gente, isso vale para qualquer das situações. E também para festa de fim de ano, para festa do meio do ano, para o ano inteiro, tá? Identifique seu animal. Deixe ele com uma coleirinha, com uma plaquinha de identificação. Pode ser uma plaquinha gravada. Existem plaquinhas que você escreve, depois você plastifica, tá? Então qualquer tipo de identificação, pode até escrever na própria coleira com aquelas canetas de CD permanente, o nome do animal e o telefone com o DDD, tá? É muito importante fazer isso, gente, porque seu animalzinho vai ficar em casa, ele pode se assustar, ficou sozinho, ficou com medo, fugiu. E aí? E pra achar ele depois? Então tem que ter a coleirinha. Se você vai viajar com ele, também tem que ter a coleirinha. Então, gente, a identificação é importantíssima. Sobre identificação, depois eu vou fazer um vídeo. Não adianta microchip, porque não é todo animal que vai acabar na mão de um veterinário que tem um leitor de chip. Tá? O veterinário ainda tem que imaginar que o cachorro tem chip. Então aqui no Brasil, como ainda não é muito difundido esse negócio de chip, a coleirinha eu acho que é sempre a melhor opção, porque qualquer pessoa que pegue seu cachorro vai ler na coleira, vai ver o nome dele, vai ver o telefone e vai te ligar, você vai pegar o animal e tudo certo, tá bom? Então não deixe de identificar o seu animal. Isso vale para todas as situações, isso vale para o ano inteiro. Principalmente aqueles animais que são mais fujões, você que tem um animal fujão, você sabe disso, coloca uma plaquinha de identificação, tá bom? E é isso, gente. Mantenha sempre seu animal seguro. As festas de fim de ano, eles não entendem muito bem o que está acontecendo. A gente está na festa, a gente está saindo, a gente tá um monte de gente chegando em casa e eles ficam meio confusos com isso, principalmente os gatos, tá? Os cães também. Então, vamos tentar manter a rotina deles, manter eles calmos, tá bom? Nada de mudar a ração, nada de fazer tratamento nessa época do ano, porque essa época do ano é a época que eles vão ficar mais estressados mesmo. Cuidado com a alimentação, cuidado com as viagens, cuidado com pulga e carrapato. E é isso, gente. Eu desejo para todos vocês um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que esse ano seja muito bom para todos nós, que a causa animal consiga muitos adeptos, que a gente consiga evoluir nas nossas leis de proteção aos animais nesse ano que vai chegar, tá bom? E que as pessoas aprendam a cuidar melhor e ter mais responsabilidade com o seu bichinho de estimação. Tá bom, gente? Então é isso. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. E não deixe de curtir também o blog e se inscrever aqui no canal, tá bom? Tchau!